Fala pessoal, muito boa tarde a todos, como é que vocês estão? Bom, aqui quem fala é o Wender Suzano, sou analista de investimentos aqui na Valorama Research. Vamos dar uma passada aqui no que aconteceu hoje, como foram os destaques aí da bolsa do nosso mercado aqui no Brasil, tá bom? Hoje tivemos aí o mercado um pouco apavorado, podemos dizer assim, principalmente no mercado de juros, né? A gente vê aí os DIs aqui no Brasil subindo bastante no dia de hoje e o Ibovespa e o dólar um pouco mais fraco, um pouco mais estável no dia de hoje, né? Após passar vários dias aí, por exemplo, o Ibov caindo, enfim, o dólar também se fortalecendo ao longo desses dias aí dessa semana. Hoje tivemos aí um pouco uma possível respirada, mas com bastante volatilidade, tá, pessoal? Dá uma passada aqui naquele panorama que a gente sempre traz aqui para vocês, né? Aquele panorama que a gente analisa aqui como foi aí o dia de hoje, os principais ativos, né? Então, a gente tem o Ibovespa, por exemplo, fechando a 108.841 mil pontos, né, caindo cerca de 0,18%, após o mercado aí um pregão de alta volatilidade, chegou a subir, chegou a cair também. No final das contas aí ficou bem próximo ali da sua estabilidade. Já o dólar também fechou bem próximo da sua estabilidade, o dólar estava subindo mais cedo também, depois recuou um pouquinho e agora está aí fechando praticamente com 0,06% de queda no momento, cotado a 5,36, tá bom? Como eu disse aí no início, né, a gente tem o mercado, principalmente dos juros futuros aqui no Brasil, né, sinalizando aí uma forte alta. A gente vê o DI de 2026 subindo 2,41, o DI de 2025 subindo 2,82 e o DI de 2024 o mercado subindo cerca de 1,5. Mercado precificando em 2024 para um juros de 14,57, mercado precificando os juros para 2025 em 14,05 e 2026 a 13,83, tá bom, pessoal? Ficar ligado no mercado de juros a partir do momento aí que as tensões se aumentam aqui no Brasil, principalmente aí o cenário que a gente está vivendo atualmente, né? A PEC da transação, enfim, da transição, perdão. A gente vem acompanhando, por exemplo, um cenário bastante complicado aqui no Brasil e podemos ver, por exemplo, o mercado de juros futuros aí é um pouco apavorado aí nos últimos dias, aí nos últimos meses, né? Principalmente após as suas eleições. Enfim, dando continuidade, a gente tem lá fora, por exemplo, os índices americanos subindo no dia de hoje, subindo cerca de 0,99%, o S&P subindo 0,59% e o Dow Jones subindo cerca de 0,28%. Destaque das maiores altas aí foi a Reddor e a Marfrig subindo 3,57%, Marfrig 3,16%, a Sula 11 subindo 2,95% e BBSE aí subindo 2,41% no dia de hoje. Aqui nos destaques negativos a gente tem CVC caindo 7%, Cielo também caindo 6,32%, a Mer caindo 5,36%, né? A Soma também caindo aqui 4,32%, então foi um dia aí um pouco mais negativo para as ações, né? A gente vê impacta aí também, só que as ações que subiram aí geralmente possuem um peso maior. A gente vê aqui, por exemplo, a Vale subindo cerca de 0,9% e levando aí o Ibovespa praticamente a cair, mas cair um pouco bem próximo da sua estabilidade, como citado anteriormente. O volume em relação à sua média de 20 períodos, a gente tem a Equatorial negociando 1,52 e a RAP Vida negociando 1,48 vezes a sua média de 20, né? Então a gente vê, por exemplo, um cenário, um volume um pouco mais fraco no dia de hoje aqui no nosso índice Bovespa. O IFIX caiu cerca de 0,28, o IFIX também devolvendo bastante aí a sua valorização desde lá de agosto, né? Desde o início de agosto ali, que o IFIX vinha subindo uma forte alta e praticamente aí em novembro foi um mês aí que bastante difícil para os fundos de investimento imobiliário. Muito também se diz aí justamente pelo aumento dos juros, né? A gente vê, por exemplo, os fundos de tijolo aí ser bastante correlacionados negativamente com juros futuros e geralmente quando esses juros sobem, os juros se estressam ali, quando a gente costuma dizer, né? Os juros se estressam, os fundos de investimento, principalmente os de tijolo aí, tendem a ter uma performance menor, né? Então tende a se desvalorizar aí com o aumento dos juros. Então a gente vê, por exemplo, os principais fundos de investimento subindo 3,42, o VT-LT11, né? O BARI11 também subindo 1,64. Já as maiores quedas a gente tem o Vino 11 caindo 3,68, o XP SF11 caindo 2,41. Aqui nos ETFs a gente tem os ETFs ligados às criptomoedas como destaque de alta, como o Web3 subindo 4% e o Ether subindo 3,68%.
Destaques das BDRs, a gente tem a C1 OU 34 subindo 45,7%, a EN1 XP34 subindo 26,45%, e nas commodities a gente tem o milho subindo 0,40%, o boi gordo 0,33%, destaque negativo para o petróleo Brent, que caiu cerca de 3,05%, então uma queda muito forte que tivemos no petróleo no dia de hoje. Como eu disse para vocês, tá, pessoal, dá uma passada aqui no nosso mercado de juros, né? Aqui, para quem não sabe, é o DI futuro, né? O DI de um dia aí, praticamente. A gente pode alterar esse aqui para o DI de 2025, né? F25. Como eu mostrei para vocês anteriormente, a gente vê que após aí praticamente do dia 10 de novembro, a gente vê um aumento nos juros muito forte desde lá desse dia 10, né, como eu acabei de citar para vocês. E depois de lá a gente vê, por exemplo, o juros já subindo em praticamente 1,6, quase 1,7 pontos percentuais. Né? Então o aumento dos juros está ligado diretamente aí também à queda que a gente vê do IFIX. Se a gente for operar aqui, por exemplo, pegar o IFIX, a gente vê que essa queda aqui começou justamente quando, tá lá, ó, dia 10 de novembro, aí a gente vê que o principal benchmark do mercado de fundos de investimento imobiliário, que é o IFIX, já caiu praticamente 3,76%, justamente aí quando o DI já começou a se estressar ali, começou a subir ali lá do dia 10, né? Então a gente tem esse cenário aí, como eu acabei de mostrar para vocês, um pouco mais complicado aqui, justamente para o mercado de fundos de investimento imobiliário, né? A gente vê também o nosso Ibovespa tentando se manter aqui acima da sua média de 200 no gráfico semanal, no gráfico diário. Se a gente for alterar aí no gráfico semanal, está bem próximo aqui da sua média de 200 também. Lembrando que isso aqui é uma região de suporte muito forte, né? E se a gente for observar na semana, aí a gente está praticamente estável, né? Uma semana de bastante briga e bastante volatilidade, mas seguimos estável até o momento aí, até a quarta-feira, né? A gente vê, por exemplo, também estamos abaixo das médias móveis de curto período, né? A média de 21 é a média de 9 períodos. Na verdade, a média de 9 é essa vermelha, de 21 é amarela, tá, pessoal? E a gente tem esse suporte aqui muito forte para a média de 200 períodos no gráfico semanal, né? O FR ainda segue, o FR rompeu a consolidação, né? Essa consolidação que eu via mostrando para vocês aqui. Eu peço perdão aí, pessoal, que não estava compartilhando a tela, tá? Mas basicamente a gente tem essa consolidação aqui no FR, né? Aqui já rompeu, aqui no FR também rompeu. E vamos ver se essa semana ele vai voltar a ser negociado aqui acima dos 112 mil pontos, que é exatamente dentro da caixa e dentro dessa consolidação que o Ibovespa vem desde lá do início de outubro, né? Como eu não mostrei anteriormente, tá, pessoal? Vou mostrar aqui novamente a questão do DI, né? A gente vê, por exemplo, os DIs se estressando, principalmente a partir do dia 10 aqui, né? Já subiram bastante, subiram praticamente 1,70 pontos percentuais a partir do dia 10, e eu mostrei aqui também, né, a queda do IFIX a partir lá do dia 10 também, né? A gente vê que realmente são correlacionados negativamente aí, tanto os juros com os fundos de investimento imobiliário. Dá uma passada no dólar, tá? O dólar futuro, a gente vê que o dólar já está aqui na verdade, né? O dólar segue brigando ainda dentro dessa consolidação próximo da sua linha de tendência. Você vê que foram vários momentos que o dólar tentava romper essa linha de tendência aqui, tá, pessoal? Ligando esses topos aqui com esse topo aqui. A gente tem essa linha de tendência e basicamente o dólar, pessoal, desde agosto ali que a gente já comentava aqui, o dólar segue enroscado aí nesse range, né? Entre 5,30, 5,40 e 5,15 e 5,5. Né? Lembrando que o cenário aí, aqui no Brasil, realmente após as eleições aí, ficou bastante volátil, tanto o índice, tanto o dólar. Né? A gente vê, por exemplo, essa alta volatilidade aí, causando aí esses pavios longos, né? O mercado aí oscilando bastante. E o dólar ainda, por exemplo, ainda não sabe para qual direção vai, né? Já tentou várias vezes negociar acima dos 5,40, 5,50, chegou a fazer máximas aqui, inclusive no 5,55, já voltou novamente abaixo do 5,30, agora está negociando um pouco acima de 5,30, então o dólar é extremamente volátil, mas enquanto não sair desse enrosco aqui que a gente está vendo, né, a direção do dólar ainda é indefinida, né? A gente vê, por exemplo, o analista gráfico, aí, quando ele analisa os indicadores, você pode ver vários estudos desse aqui, né?
Então, por exemplo, foram várias tentativas aqui, por exemplo, para mostrar para vocês as regiões de topo e fundo, mas ainda não rompeu as linhas também aqui de tendência no preço, enfim, não rompeu média, está bem próximo da sua consolidação também. Então a gente vê um mercado extremamente enrolado aí, enroscado nessa consolidação, principalmente no intervalo entre 5,40 e 5,5 e 5,10, tá bom? Então esses praticamente foram os destaques para hoje, né? Agora à tarde aí a gente teve, por exemplo, a ata do FONC, né, lá nos Estados Unidos, falou aí, comentou um pouco mais sobre o efeito defasado da sua política e prepara o terreno aí para uma possível desaceleração, né? Então é bem provável que possa vir mais para frente aí um aumento dos juros lá nos Estados Unidos para tentar conter mais ainda aí essa alta da inflação lá fora, né? Pesadelo aí os membros lá do FONC. Mas isso aí amanhã, por exemplo, amanhã às 10 horas da manhã, e o Jader vai falar junto com o Felipe e vai explicar um pouco mais aí sobre o resultado dessa ata do FONC, tá bom? Pessoal, então, aproveitando a oportunidade, gostaria de me despedir aqui. Obrigado a todos que assistiram o vídeo. Não esqueça de deixar seu like aí também, compartilhar o vídeo, né, se inscrever no canal, ativar o sino, que é extremamente importante para a gente na divulgação do nosso conteúdo, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.